Então, beleza, vamos dar seguimento aqui aos nossos estudos de estrutura condicional. E eu vou limpar aqui a tela para a gente fazer novos exemplos, né? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Se 8 for maior do que 4, então eu quero imprimir o primeiro número é maior. Se não, eu quero imprimir print o segundo número é maior. Então vamos executar isso aqui, né? Vou limpar e vou executar. Ele disse que o primeiro número é maior. Então perceba que eu não preciso colocar esses valores aqui em variáveis. Eu posso tranquilamente trabalhar diretamente no if. Mas normalmente a gente vem aqui e cria variáveis para isso. Então número 1, nesse caso aqui, recebe 8. E número 2, nesse caso aqui, recebe 4. Aí eu posso vir aqui dentro e dizer o seguinte, ó. Opa. Número 1 maior que número 2. Ou seja, se o número 1 for maior que o número 2, ele vai dizer que o primeiro número é maior. Se não, ele vai dizer que o segundo número é maior. Então vamos executar aqui. E vocês vão ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo. O primeiro número é maior. Só que tem um detalhezinho aqui. Se eu tivesse colocado, por exemplo, aqui 9, o resultado de baixo seria executado, né? Então vamos lá. Ele diz que o segundo número é maior. Mas o que aconteceria se os dois números fossem iguais? Então vamos executar aqui para a gente ver. E ele diz que o segundo número é maior, ou seja, isso não é uma verdade. Então isso acaba remetendo a uma outra dúvida que normalmente vocês têm, que é essa aqui, ó. Eu posso ter uma terceira condição que não é nem if e nem o else? Pode. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó. Jogadores online é uma variável, né, que tem um valor 4. Se jogadores online for maior ou igual a 3, você vai imprimir na tela, vamos fechar um squad. Se jogadores for igual a 2, vamos fechar um duo. Se não, vamos jogar, ou eu vou jogar solo. Então qual é o grande lance aqui? Ó? A gente tem uma palavrinha nova que a gente ainda não conhecia, que é o elif, que é uma abreviação de else if. Ou seja, se jogadores online for maior ou igual a 3, eu vou fazer uma coisa. Se não, se os jogadores online for igual a 2, eu vou fazer outra coisa. Se não, ou seja, caso contrário, eu vou fazer o de cá. Então esse elif é uma terceira via, vamos dizer assim. Eu posso ter, na verdade, mais de um elif. Vamos ver como é que ficaria isso lá no nosso código. Então, voltando aqui, eu teria que criar mais uma condição aqui, que seria o seguinte. Elif, ou seja, se número 1 for igual a número 2, aí eu vim aqui e vou simplesmente mandar imprimir ambos os números são iguais. Então vamos executar aqui agora. Se eu executar aqui, ele diz que ambos os números são iguais, beleza? Então eu tenho várias situações em que o elif é muito útil. E eu poderia, como eu falei, ter mais de um elif, né? Eu poderia ter uma outra situação, né, que não cabe aqui, né? Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Vamos dizer que eu tenho um número, apenas um número, não vou ter mais dois. E eu vou dizer o seguinte, ó, se esse número for menor do que 0, eu vou botar aqui, ó, o número é muito pequeno. Se não, se esse número for igual a 0, eu vou dizer o seguinte, ó, o número é nulo. Só a nível de exemplo. Vou ter um outro elif, ou seja, se o número for maior do que 0 e o número for menor do que 10, eu vou imprimir aqui, faltou 2 pontos aqui, né? Eu vou imprimir o número tem o tamanho perfeito. Se não, eu vou dizer o seguinte, o número é muito grande. Então vamos lá. Vou executar aqui, nesse caso aqui, o 8, ele tem que entrar nessa condição aqui. Então vou executar, e ele diz que o número tem o tamanho perfeito. Vou vir aqui e vou modificar para menos 1. Ele tem que cair na primeira condição, o número é muito pequeno, ele caiu na primeira condição. Vou dizer agora que o número tem valor 0. Então vamos limpar aqui, executei de novo, o número é nulo. E vou colocar aqui o número agora 80. Então vamos limpar aqui,
E ele disse que o número é muito grande, que ele caiu nessa condição aqui. Então, esse bloco de elif ele é muito útil e é interessante a gente entender como é que ele funciona. Como eu comentei, né? Eu posso ter blocos somente com if, ou com if e else, ou com if, elif e else. Eu posso ter bloco só com else? Não, porque nem faz sentido, né? Se você só precisa de uma condição, você usa somente o if. O que pode acontecer aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é uma atribuição de valor a uma variável e isso aqui é uma avaliação condicional. Eu poderia ter uma variável aqui, que poderia ter qualquer nome, mas nesse exemplo eu vou dizer que o nome dessa variável é condição e vou dizer o seguinte, que a condição é essa daqui. Então, a condição nesse caso aqui está recebendo o retorno disso aqui. Então, nesse caso, ele vai avaliar o quê? O número é menor do que zero. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar para esse cara aqui um valor booleano true. Se não, ele vai retornar um valor booleano false. Então, poderia vir aqui e dizer o seguinte, ó. Se condição... Mas você fala assim, como assim se condição? Não entendi. Se isso aqui for... Se condição receber um valor verdadeiro, ele vai cair nesse bloco aqui. Se não, ele vai cair nesse outro bloco aqui. Eu vou simplesmente dizer o seguinte, ó. A condição é verdadeira. E aqui eu vou dizer que a condição é falsa. Beleza? Então eu vim aqui, vou executar. E ele diz que a condição é falsa por quê? Porque número, que nesse caso é 80, não é menor do que zero. Se eu colocasse aqui menos 80, ele vai dizer que a condição é verdadeira. Beleza? Então eu posso colocar dentro de variáveis também valores booleanos gerados a partir de uma expressão, de uma condição, que esse caso aqui é uma condição. Beleza?